Me parece que é bastante factível, depois dessas 5 falas que nós tivemos aqui, uma primeira constatação. O clima já mudou. Há um elemento claro sobre as mudanças climáticas, elas já aconteceram e há a probabilidade, uma chance real de que elas sigam acontecendo num ritmo cada dia, cada vez mais acelerado. E nós estamos diante de uma discussão que é como pelo menos diminuir o ritmo deste processo ou manter as coisas como estão. Isso me lembra da frase do Davi Copenau. Eu encontrei com ele hoje na Conferência Nacional de Cultura que está acontecendo, que ele diz: ideias para adiar o fim do mundo. O que parece que nós estamos a discutir, ou deveríamos estar a discutir em escala planetária, é como adiar o fim do mundo. E um pouco na discussão de que a gente está sendo muito pouco eficaz nisso, né? Há muito de equívocos, erros, e nós não estamos sendo bem-sucedidos nessa tarefa. Muito pelo contrário, parece que seguimos insistindo em acelerar o fim do mundo. E a questão que também está dita em várias falas agora, né, o Márcio aqui, talvez agora no final, inclusive, falou muito disso, é de que o fim do mundo não chega na mesma hora para todo mundo. Né? O fim do mundo chega para a família que tem um barraco numa encosta lá no Rio de Janeiro, que desaba a encosta sobre aquela casa dessa pessoa e que o mundo dela se acaba, seja porque perde um familiar, seja porque perde tudo na vida, seja porque não tem casa, o mundo dela desaba ali materialmente, na expressão de um desastre que não é natural, é um desastre socioeconômico. Mas esse mundo seguirá terminando cada vez mais rápido exatamente para aqueles mais pobres. É a relação. Territórios mais vulneráveis portanto, sofrem ameaças maiores. Os mais pobres estão morrendo e os negros estão morrendo. Negros e negras, e por isso usar e falar em racismo ambiental segue sendo um elemento fundamental para todos nós. Mas então qual é o papel dessa comissão? Repetir as falas? Não. Nós temos um papel aqui de trazer o pano de fundo sobre o qual o tema dessa comissão, relator Gilson Daniel, o tema dessa relação, qual é o pano de fundo em que este debate dos desastres socioambientais acontecem, o que nós temos que fazer aqui? Nós iniciamos esse processo, deputado Léo Prates, presidente, como proponente disso, porque nós precisamos evitar que as pessoas morram. Essa é a lógica. Evitar que as pessoas morram. Evitar que prejuízos continuem a acontecer com eventos climáticos extremos. Mas o que nós estamos entendendo é que este processo é enxugar gelo se nós não conseguimos evitar que os desastres aconteçam. Se trata de ter um Estado preparado para atender as pessoas na hora do desastre, se trata de preparar e conseguir infraestrutura para evitar que os desastres criem tantas mortes, mas é preciso também evitar que os próprios desastres aconteçam. E este é o desafio talvez mais profundo e mais amplo, e ele é um problema mundial. O clima é um problema mundial e os desastres são um problema claramente nacional, em que os municípios não dão conta de arcar com os custos e os gastos e as coisas que precisam ser feitas. Estudo da Confederação Nacional dos Municípios dizem que entre 2013 e 2022, 5.199 municípios foram atingidos por tempestades, inundações, enxurradas ou alagamentos. Não estamos nem falando de seca, estamos falando só da outra parte. Né? 5.199 municípios são 93% dos municípios desse país. E, portanto, não é possível mais deixar que os municípios tentem resolver um problema que é mundial com aspectos estruturantes nacionais. É preciso que a gente corra atrás disso. É preciso pensar orçamento, é preciso pensar política, é preciso pensar a lógica de enfrentar a questão climática e, ao mesmo tempo, portanto, é trocar a roda do carro com ele em movimento, preparar as cidades e adaptá-las para o que vai acontecer cada vez mais. Portanto, vamos lá, temos muito trabalho para esse ano 2024. Os desastres não são naturais, eles são socioambientais. Quem morre são os mais pobres, são os negros e negras, e nós temos responsabilidade diante disso. Muito obrigado a todos e todas.